Nós temos várias programações aí na igreja, de 13 a 15, agora semana que vem, quarta a sexta, temos o CBF. Se você não inscreveu a sua criança, pode trazer uma criança convidada. Os pais amam o CBF, não só porque vai ser um lugar bom para a criança estar, vai ser uma imersão na palavra de Deus, né? Mas porque as crianças estão de férias e tem que ocupar essas crianças, né? E então, traga a sua criança aí no CBF, faça a inscrição no site. Quem é líder de ministério, líder de GA, auxiliar, levanta o braço, por favor. Olha aí, tem uma galera aí. Vocês estão convidados para uma reunião do DCL, aquela reunião mensal que a gente faz, discipulado e capacitação de líderes. Não esqueça disso aí, dia 18, 19 e 30. Dia 21 tem um culto aí de consagração de crianças. Tem alguém aqui que vai participar, já se inscreveu nesse culto? Olha aí, tem já pai, mãe que já inscreveu a sua criança. Você que não inscreveu ainda, dá tempo ainda de inscrever para esse culto de consagração que cai numa quinta-feira, dia 21. E também teremos o encontro de integração. Esse encontro de integração é o pessoal que chegou novo na igreja. Nós já fizemos um em março, e o pessoal que chegou novo, de março até agora, você então é convidado a participar. Ou que você tenha chegado esse ano, mas não conseguiu participar do encontro de março, você também é convidado, tá? Esse encontro de integração é para a gente conhecer um pouco mais de você, da sua família, e também você conhecer um pouco mais a igreja, como funciona, a nossa cultura, o nosso jeito de ser igreja, a nossa missão, visão. Inclusive a gente já colocou aí alguns banners novos, né? Então, você é nosso convidado, se inscreva lá no site também. O aplicativo, foi falado do aplicativo, nós temos um aplicativo, você pode depois aqui, ó, tem uns QR Code aqui nas laterais, lá na frente, entra no aplicativo ali da igreja e já aproveita, se cadastra, tá bom? Faz o seu cadastro novo na igreja. Domingo que vem a gente vai dar mais informações sobre isso. Imersão e Connect já estão indo. Vocês viram aí então, ó, visão, missão, propósitos, valores, cultura, dons de governo. Nós colocamos aí, é o que Deus gerou no nosso coração. A gente ainda não tinha, nós tínhamos só uns banners de propósitos. E Deus gerou no nosso coração, então, qual é a visão da igreja? A visão da igreja é a expansão do reino de Deus na terra. É a visão, é o principal, ganhar vidas para Cristo, né? Essa é a nossa grande visão, é libertar as pessoas com Jesus. Só Jesus tem o poder para libertar. E para alcançar isso a gente tem uma missão. Essa missão é o que a gente tem que estar fazendo sempre, para alcançar a visão, que é algo mais amplo. E a nossa missão é ganhar essas pessoas para Cristo e transformá-las em discípulos, maduros, e formar líderes também. Essa é a nossa missão, que está ali naquele banner ali, aqui à minha esquerda, no meio. Então, para a gente conseguir essa visão aqui, chegar nessa visão, a gente vai ter que cumprir essa missão. Cada um de nós, você que decidiu fazer parte dessa família, então você é convidado a crescer com Deus, a sair do raso, né? Sair do raso. Tem gente que gosta só do rasinho, assim, ó, água rasinha. Por que na água rasa? Porque a gente se sente seguro na água rasa, a gente tem domínio, a gente tem um controle. Mas Deus nos convida a mergulhar mais fundo, ir para águas profundas. Quando você vai para águas profundas, você perde o controle.
Aí é o rio que leva você. Então, mas é ali que Deus age mais. Quando a gente entrega o controle todo para o Senhor e deixa Ele agir. Então, para ser discípulo verdadeiro, com experiência com Deus, esse é o nosso desafio. Tá sendo realmente mergulhando em águas mais fundas. E Jesus falou, para os discípulos, domingo passado eu falei naquela mensagem da pesca maravilhosa, aquele pessoal, aqueles discípulos tiveram que ir para águas mais fundas para pegar os peixes, né? E com Deus é assim, se a gente ficar só no raso, a gente tem o controle, mas a gente não prova tudo de Deus, o que Ele pode nos dar. Então eu desafio você a mergulhar em águas mais profundas. Quem quer isso aí? Quem deseja isso? Você deseja? Então vamos junto mergulhar em águas mais profundas. Eu também quero. Jesus falou que só vai beber da fonte quem tem sede. Aquele que tem sede, venha e beba, e rios de água viva fluirão sobre a sua vida. João 7,37. Aí precisa estar com sede de Deus. Precisa estar com o coração ardendo. Você está com o coração ardendo? Coração incendiado? Coração incendiado é quando você está vivendo Deus ali na tua mente todo o tempo, aproveitando cada oportunidade. E aí você está conectado com Deus e recebendo dEle, e Deus vai guiando a sua vida, te dando experiências, inclusive no sobrenatural, que é a nossa cultura ali, tá vendo? Paternidade, pertencimento, discipulado, honra e o sobrenatural. Aqui, à sua esquerda ali no meio. Sobrenatural. A igreja, o dia que ela perdeu o sobrenatural, ela se torna uma igreja natural e por isso se torna uma igreja superficial e se torna, então, uma organização como outra qualquer, que está só na letra. A gente quer muito mais do que isso. A gente é uma organização criada por Deus e precisa ser uma organização também, uma instituição, porque o Estado exige isso. Mas a igreja, ela precisa viver o sobrenatural, porque o sobrenatural é parte do imitar a Cristo. A Bíblia fala, sejam imitadores de Cristo. Não é isso que ele fala? A palavra de Deus? Sim ou não? Tem gente que quer imitar a Cristo só no caráter, já é muito bom. Como é que é o caráter de Jesus? Está lá em Gálatas 5:22. São os frutos do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, alegria, paciência, fidelidade, amabilidade, domínio próprio, e assim vai. São 9. Caráter de Jesus, você quer saber como é o caráter de Jesus? É só ver os frutos do Espírito Santo. Mas só que, se é para imitar a Cristo, vamos imitar em tudo então. Jesus, Ele curou, Jesus fez milagre, e Ele falou que a gente poderia fazer essas coisas que Ele fez e maiores ainda. Então Deus também quer usar o povo dele e vai usar com os dons que Deus dá. Por isso que ontem aqui a gente estudou os dons de sinais. Está lá em 1 Coríntios 12, que são classificados em dons de poder, dons de revelação, dons de elocução, cura, fé e milagres, línguas estranhas, interpretação de línguas, profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. São os 9 dons. Deus age através da sua igreja na terra e derramando dons. A Bíblia diz em Efésios 4:8, que depois da ascensão de Jesus, Ele subiu aos céus e deu dons aos homens. Então, Jesus, quando subiu aos céus, Ele deu o Espírito Santo para aquele que crê e derramou dons sobre a igreja, para que a gente possa fazer a obra de Deus. Só que dons
A Bíblia fala para a gente não ser ignorante. A gente precisa aprender. Por isso que a gente tem a conferência de dons. Quando tiver a próxima, você que não foi, você é nosso convidado, para você derramar dons sobre a sua vida e você falar, Senhor, eu quero esses dons sobre a minha vida. Eu quero para usar, porque o dom é para usar em favor da igreja, a Bíblia diz. É para a edificação da igreja. Mas quando você usa, você também é edificado. Porque você vê o poder de Deus se manifestando. Então, a sua fé acaba sendo ativada. Então, ontem foi um momento muito especial aqui. E na próxima vez, então, participe aí da conferência de dons. Porque quem esteve aqui, levanta o braço. Nós chegamos aqui às 2h, não foi? Saímos às 11h. O tempo passou rápido? Sim ou não? Porque onde Deus está, a gente não vê a hora passar. Passa rápido. Quando a gente viu, já acabou 11h da noite. Ainda a gente ficou um pouquinho mais, que ia ficar até às 22h. Mas estava tão bom aqui que a gente acabou estendendo o tempo. E foi uma bênção. Porque onde Deus está se movendo, o lugar não fica chato, sabe? A gente não fica olhando o relógio. Quero acabar logo. Não, você está sendo tocado, você está sendo levado pelo rio. Você está mergulhado ali, você mergulhou em águas mais fundas. Você está vivendo aquela experiência com Deus e você vai sendo levado e Deus vai conduzindo. Amém? É assim, a vida com Deus ela é muito emocionante. A gente ouviu testemunhos de cura ontem aqui, milagres. Deus curou gente ontem aqui, derramou dons na vida de pessoas aqui, adolescentes inclusive. Algo poderoso. Deus está fazendo algo novo na igreja e você não pode ficar para trás, meu irmão. Diga assim, eu quero receber também. Você quer receber? Fala assim, eu quero receber. Eu não quero ficar para trás, não. Você é parte dessa família, você também vai receber de Deus, o toque de Deus na sua vida. E depois que Deus te enche do Espírito dele, você passa a não querer mais outra coisa, a não ser estar na presença de Deus. Porque é uma paz que você nunca vai experimentar na sua vida. É a paz da presença de Deus. É o toque do Espírito Santo, que só Ele pode fazer. Eu quero compartilhar com você essa palavra que diz é tempo de recomeçar. Possivelmente tem gente aqui que precisa recomeçar em alguma área. E recomeçar é plano de Deus. Nosso Deus ama recomeço. Tem gente que precisa recomeçar de novo o seu relacionamento conjugal. Tem gente que precisa recomeçar no trabalho ou recomeçar um estudo. Tem gente que precisa recomeçar a forma de encarar a vida, relacionamento com pais, filho. Tem gente que precisa recomeçar até na sua saúde. Tem gente que precisa recomeçar em muitas áreas. Tem gente que se afastou de Deus, endureceu o coração. Antes era uma pessoa avivada, depois o coração ficou morno. Então precisa recomeçar, precisa de um recomeço. Então o nosso Deus é um Deus de recomeço. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas ele se torna a levantar, porque ele é um filho de Deus. Então os recomeços são para todos nós. Mesmo você que não entregou a sua vida a Cristo, hoje você pode entregar a sua vida ao Senhor e ter um novo começo. E por isso eu quero compartilhar para você essa história da Bíblia, que está lá em Lucas 15, é um texto conhecido, que fala da parábola do filho perdido ou filho pródigo. Eu vou ler o texto para você, se você tem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar. Diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles, entre os filhos.
Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele deseja encher o estômago com as vagens da alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. História de final feliz, né? Quem gosta de história de final feliz aí? É bom, né? Eu gosto também. Eu creio que a história com Deus sempre é um final feliz. Tem uns filmes aí que são meio doidos. O cara escreve aquele filme cheio de história e no final o ator principal, o protagonista da história, morre, né? Aí você... E às vezes até o bandido se dá bem no final do filme. Você já viu o filme assim? Igual aquele filme, eu lembro quando eu vi o Titanic, eu já fui entrando no filme sabendo o final da história. Porque lá no Rio, na minha época, tinha uns doidos que saiu do cinema e a fila de entrada encontrava com a fila da saída. Acho que hoje nem faz mais cinema assim. E o pessoal já saía contando o final do filme. Conversando alto para o cara da fila que está entrando já ficar sabendo. E aí eu estou na fila com a Claudinha e quando um grupo passa, alguém diz assim: poxa, pena que ele morreu no final. Aí eu falei: Claudinha, o que a gente vai fazer lá nos filmes? Ficar 2, 3 horas lá dentro? Não, vamos ver assim mesmo. Não, mas agora a gente já sabe o final da história, o cara vai morrer. Quem que faz um filme assim? Para a gente perder 2, 3 horas lá dentro e o final ser ruim, aí você sai ainda chateado. Me deu vontade de ir lá pegar o pescoço do jovem lá. Mas isso era uma brincadeira que eles faziam de propósito para as pessoas. Uma brincadeira de jovem assim, meio doida, né? Mas essa história é um final feliz, é um final porque ele decidiu recomeçar. E recomeçar da forma certa. E hoje nós vamos aprender como que a gente pode recomeçar. Porque recomeçar é sempre bom. Recomeçar é inspirador. Eu li um testemunho do empresário que ele quebrou 6 vezes. E quando pensaram que ele ia desistir, ele não desistiu. E ele colocou os produtos dele, tudo na mala do carro. E ele saiu vendendo na casa das pessoas. E uma vez perguntaram para ele assim: viu, você não tem vergonha de fazer isso? Você que teve muitos funcionários e você já quebrou tantas vezes, acho que está na hora de desistir. Ele falou: não vou desistir não. Mas você não tem vergonha de ficar e vender de carro a casa das pessoas? Ele falou: não. Eu sei que para recomeçar eu vou precisar de ter humildade. E esse é um dos pré-requisitos do recomeço.
você vai ver que precisa ter humildade para recomeçar. E esse jovem, você viu a história, é uma parábola conhecida de Jesus, onde o pai ali é Deus. É uma parábola. Uma parábola é uma história para ensinar um princípio espiritual, onde a gente vai tirar princípios de Deus para aplicar na nossa vida. Então, uma história que Jesus conta, que não necessariamente seja verdade, mas pode ser uma história fictícia. E quando as histórias eram verdadeiras, normalmente Jesus colocava nome nas pessoas. Quando não tem nome assim, tudo indica que seja uma parábola, que é uma história criada para ensinar princípios. Então ele conta essa história, onde esses filhos representam nós e o pai, o próprio Deus. Então ele vai ensinar como que Deus trata os filhos, nós. E os filhos como que devem agir nas diversas situações da vida, especialmente nessa de recomeço. Então você viu que o filho pediu ao pai a herança. A herança normalmente se dá depois de morto. O filho recebe a herança depois. Mas ele pediu em vida. E sabe de uma coisa? O pai deu. E eu fiquei perguntando, por que esse pai deu? Porque ele representa Deus. E às vezes Deus vai dar coisas para nós para nos ensinar. Talvez a gente nem mereça. Mas aquilo que a gente está pedindo, às vezes Deus vai dar, porque aquilo que a gente vai receber, Deus vai usar para tratar um coração que precisa ser tratado. Esse filho tinha um coração de desonra. Possivelmente esse pai, claro, não queria que o filho saísse de casa. Mas quando um filho sai da casa do pai, ele perde 3 bênçãos. Ele perde a bênção da proteção, da direção e da provisão. E foi isso que aconteceu com ele. Ele ficou longe, gastou o dinheiro todo. Por quê? Por que ele gastou assim? Porque ele não ralou para conquistar. Como ele não ralou para conquistar, ele não sabe o valor. Aquilo que você não rala, aquilo que você não sua para conquistar, você não dá o devido valor. Então ele gastou irresponsavelmente, porque ele não sabe quanto aquilo foi difícil para ter. Então, eu creio que Deus mandou nessa história até uma seca, uma fome, para ver como que ele ia reagir. E ele perdeu tudo, gastou tudo. Porque Deus queria ensinar ele também a não ser inconsequente. Ele não pensou no futuro, ele só quis viver o momento, curtir o momento, aquele dinheiro, e ele não pensou na mente limitada dele, de imaturidade, de falta de sabedoria. Ele não pensou assim, uma hora esse dinheiro vai acabar. Que é uma coisa óbvia, lógica, mas a mente imatura dele, que Deus queria ensinar, não alcançou isso. E juntou então com a conjuntura, aquele cenário de seca, de desemprego, e agora ele não tem como nem trabalhar. E isso foi Deus ensinando ele. Muitas vezes Deus vai usar a perda para nos ensinar princípios dele. Então você começa a entender por que Deus deu, o pai deu aquela herança na mão do filho, sabendo que ele ia perder tudo. Porque o pai estava muito mais preocupado no caráter do filho do que no dinheiro propriamente. Então o pai vai e deixa o filho ir. E a conclusão do pai, ele vai aprender com a vida. A vida vai ensinar ele. Ele vai sofrer escassez porque ele saiu da casa do pai. Ele vai ficar sem direção, né? E ele vai perder a proteção dele. Então, esse filho chegou ao ponto que ele foi cuidar de porcos. A gente não está querendo aqui discriminar nenhum tipo de trabalho, mesmo porque trabalhar com porcos hoje não é a mesma coisa do que no passado. Eu lembro quando eu era criança, meu avô pedia para eu levar comida para os porcos,
tinha que arrancar uns matos, que era a comida do porco, e levar lá e jogar no chiqueiro. Só que era muito fedorento. Era um lugar horrível. Fedia muito. E eu pensava assim, mas quem vai comer a carne desse bicho? Porque é um lugar horrível. Mas só que chiqueiro de porco não é mais assim, né? Eu fui na casa de um amigo aqui conhecer, ele produz porcos para a cooperativa, e a cooperativa vai lá inspecionar o chiqueiro dele regularmente, e o porco é limpo, é um local limpo, o porco ganha umas chuveiradas lá de tempo em tempo, a água bate, limpa tudo onde ele está e escorre para um canalzinho. E eu fiquei impressionado, o porco, aquela pele dele limpa, não tem cheiro, não tem nada. Só que não foi esse chiqueiro que o filho pródigo estava, né? E não deixaram nem a comida do porco, nem a comida do porco deixaram ele comer. Isso é espiritual. Por quê? Porque quem vai estar preocupado, o dono do chiqueiro, se algum cuidador vai comer ou não a comida do porco? Não, você não pode comer a comida do porco. Nem a comida do porco deixaram ele comer. Era a mão de Deus tratando ele. Então ele entrou em desespero. E ele caiu em si. Então, o primeiro passo para a gente recomeçar é que a gente precisa reconhecer o nosso erro. Por isso que precisa de humildade. Todo recomeço, se você quer Deus no seu recomeço, você vai ter que ser humilde. E você vai ter que se arrepender de verdade. Diz o texto que ele caiu em si. Por que ele caiu em si? Por causa do sofrimento. Perdas, dores emocionais. E ele começou a pensar, nos funcionários do pai, que estão na casa do pai, mas que não são filhos, que estavam desfrutando da proteção, da provisão e da direção da casa do pai. E ele não. E ele caiu em si por causa da dor, por causa do sofrimento. E ele se arrepende. Deus permite perdas e dores e sofrimento para que a gente possa cair em si. Agora, o ideal é que não haja isso, porque o nosso Deus não é um Deus vingativo. Ele não quer que as pessoas sofram. Ele permite que a pessoa sofra as consequências das escolhas que fez. Para quê? Para resgatar aquela pessoa de volta. Se ele estivesse prosperando, cheio de dinheiro no bolso, aproveitando a vida, você acha que ele ia voltar arrependido? Não ia. Porque ele não ia ter nem tempo para pensar no pai dele. Porque ele ia achar que ia estar numa boa, que ia estar aproveitando, e eu estou certo mesmo, porque eu estou nessa direção. Não, Deus não permitiu isso, porque ele é filho. E Deus trata o filho assim. Toda vez que o filho sai da casa do pai, ele vai ter consequências. E ele vai ser responsável pela irresponsabilidade dele. Ele cai em si e ele tem um arrependimento verdadeiro. Atos 3,19 diz: arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam perdoados. Houve um arrependimento verdadeiro, então ele começa já a planejar o que ele vai fazer quando voltar. Ele já ensaia, ele nem voltou ainda, mas ele começa a ensaiar e ele começa a pensar: quando eu chegar lá eu vou falar, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E aí ele já começa a entrar no processo de reparação. Porque todo arrependimento verdadeiro vem no pacote, a reparação. Senão ele não é um arrependimento verdadeiro. Tem que ter reparação. Onde que eu vejo a reparação nesse texto? Quando ele diz assim: pode me tratar como um dos seus empregados. Ele está querendo dizer: eu vou pagar tudo que eu levei. Eu vou trabalhar.
e vou pagar tudo que eu levei de volta. Não sou mais digno de ser filho. Pode me tratar como empregado, eu vou reparar o meu erro. A Bíblia diz, Mateus 3,8, produza frutos de arrependimento. O que a Bíblia está querendo dizer? Que o arrependimento, ele exige atitude. Diga, atitude, para você gravar bem. Você quer saber se uma pessoa se arrependeu de verdade? Ela vai ter atitude. Ela vai fazer diferente, porque houve uma mudança interna. O arrependimento verdadeiro não é um remorso simplesmente por causa das consequências, das dores, das perdas. É algo que vem dentro da pessoa para ela agora reparar o erro e ela vai pagar o preço disso. Antes ele era dono, porque o pai é dono da fazenda, o filho é dono junto. Agora, ele passa a ser empregado. E ele, então, ele se submete a essa humilhação, porque arrependimento verdadeiro e reparação vai vir junto no pacote humilhação. Uma vez um homem aqui frequentava a igreja aqui, ele aceitou a Cristo, ele não está mais aqui. E ele aceitou Jesus aqui e tal. Aí ele me pediu para conversar comigo e ele falou, olha, pastor, aceitei a Jesus de verdade, eu quero uma vida nova, mas eu quero confessar algo para você. Eu matei uma pessoa. E eu falei, me conta essa história, como é que foi? Eu fui assaltar e fiz um assalto e então acabei atirando nessa pessoa que reagiu. E eu falei, essa pessoa tem família? Tem. Então você deixou, ele tem mulher? Tem. Você deixou a mulher dele viúva? Sim. E alguém mais sabe disso? Não, só a minha mulher. E você agora? O que eu devo fazer, pastor? Aí eu falei, então você se arrependeu de verdade mesmo? De verdade, pastor, estou arrependido. Aí chorou. Estou arrependido, porque eu penso que ele tinha mulher, filho. E eu falei, então faz o seguinte, contrata um advogado, vai e se entrega na justiça, vai na delegacia, se entrega, vai junto com o seu advogado. E depois você vai pedir perdão para essa mulher, que você matou o marido dela. Precisa fazer essa reparação. Se você se arrependeu de verdade, você vai fazer isso aí. Aí ele falou, pensou, começou a se remexer na cadeira. Pastor, acho que eu não consigo fazer isso não. Eu falei, então você não se arrependeu de verdade. Simples assim. E aí passou, ele não veio mais à igreja, foi para outro estado, porque inclusive o rapaz que ele matou foi aqui de Cascavel. E então ele não houve. Um outro caso, uma jovem, depois do culto, me procurou aqui na frente e falou assim, pastor, estou arrependida. Deus tocou meu coração. Eu falei, o que aconteceu? Eu roubei o meu patrão. Falei, você trabalha lá ainda? Aí ela falou, sim, eu trabalho. Mas estou arrependido, já pedi perdão a Deus. Chorei o culto inteiro. Aí eu falei, que ótimo, você ainda trabalha lá nesse lugar? Aí ela falou, sim. Eu falei, ótima oportunidade para reparar então. Ela, como assim? Eu falei, vamos ter que devolver o dinheiro todo. Ela, não, pastor, mas eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, ele é um chefe muito duro, ele vai me dar a justa causa. E aí eu estou ferrado, ele ainda vai registrar um BO contra mim. Sim, por que você não pensou nisso tudo? Na hora que você estava roubando? Hein?
É assim, a reparação é assim. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu, depois que ele se converteu, o que ele falou para Jesus? Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus falou, hoje entrou salvação nessa casa. Sabe por quê? Arrependimento verdadeiro vem com atitude. A pessoa vai fazer o contrário que ela fazia. Não é simplesmente não fazer mais. Não, eu não vou roubar mais. Não, eu não vou roubar mais. Sim, mas tudo que você roubou, agora você vai ter que devolver. Igual o Zaqueu. Não precisa devolver 4 vezes mais. Mas pode devolver com juros e correção. Isso é o mínimo. Já houve casos, eu já vi casos que a pessoa obedeceu. É que a pessoa não tem coragem de dar esses testemunhos assim, eu entendo. Obedeceu e a pessoa lá que foi roubada falou, olha, por causa da sua integridade, da sua humilhação que você veio aqui e esteve disposto a pagar o preço, está perdoado. Você a partir de hoje não me roubou mais nada. Foi o que esse pai fez aqui. O pai, quando viu esse filho chegando lá, olhou para ele, viu que era ele, saiu correndo, abraçou e beijou. Todo mundo estava esperando a punição, inclusive o irmão. No decorrer da história você vê que o irmão ficou bravo, irado. Dá uma festa para o outro irmão que gastou tudo, e eu aqui sou o filho obediente, e o senhor ainda mata o novilho gordo para ele? Ah, isso está errado. Esse é o irmão mais velho, indignado com o irmão mais novo. Esse irmão mais velho representa o mundo. O irmão mais novo representa a igreja que foi alcançada pela graça e a misericórdia de Deus. O mundo que só quer uma experiência religiosa, que muitas vezes está ali, perto do Pai, mas não desfruta da paternidade, da proteção, da direção, da provisão, da graça, do amor. E o que esse pai faz? Talvez se fosse um de nós, ia cobrar, ia falar, você agora vai, por que você fez isso? Você agora volta com uma cara de pau, e você gastou tudo, e você não vai ter mais direito nenhum, e você não vai receber mais nada, e agora você vai trabalhar como um escravo para pagar tudo, e tal, aquele sermão. Aquele pai dá uma festa, e celebra, e honra aquele filho, coloca um anel no dedo, roupa nova, sandália nova, novilho gordo, dá uma festa, porque aquele que estava perdido foi achado e que estava morto reviveu. Esse é o coração do pai, mas ele teve que passar, esse filho teve que passar pelo processo de reparação. Então, você que quer ter um recomeço, você precisa, primeiro você precisa conhecer o coração do pai. O coração do Pai é um coração de graça e de misericórdia. O que é graça? É favor imerecido. O que é misericórdia de Deus? É quando merecia uma punição e Deus fala assim, eu vou aliviar, não vou dar a punição, não vou dar o castigo. Isso é misericórdia. Quando a gente fez a coisa errada e Deus fala assim, olha, vou ter misericórdia, porque houve um arrependimento, é o perdão. Deus é um Deus de perdão, um coração perdoador. Então ele está ensinando aqui para aquele que quer recomeçar. Se você quer recomeçar, você precisa crer que você é filho, que você tem um pai de amor e que ele tem um coração perdoador. E você vai recomeçar como agora? Primeiro, reconhecendo o erro, se arrependendo de verdade e fazendo as reparações que precisam ser feitas. Tem alguém que precisa ser reparado? Precisa restituir alguma coisa? Se precisa restituir, isso no mundo espiritual, quem não restitui, quem não faz as reparações, tem uma legalidade no mundo espiritual que dá acesso para o inimigo operar ali. Então precisa ser reparado, precisa ser resolvido. E você vai
Se tiver dificuldade, como fazer isso? Aí você ora, pergunta para Deus, ou pede aconselhamento de um irmão que você confia, mais chegado, você se orienta, mas na multidão de conselheiros está a sabedoria, diz a Bíblia, e você então vai, como que eu vou reparar isso? Como que eu posso fazer isso? E Deus vai te mostrar. Você ora, se você é casado, compartilha com a esposa, com o marido, e os dois conversam, os dois oram juntos. Se é solteiro, fala com Deus, ou com um irmão de confiança, um amigo, e você tem que ser uma pessoa de Deus que vai te orientar corretamente, dentro da palavra, dentro dos princípios do reino de Deus. Eu lembro de um traficante, ex-traficante que eu conheci no Rio de Janeiro. Hoje ele é um pastor e eu levei ele uma vez no quartel para pregar lá. A gente tinha um culto 2 vezes por semana lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é assim, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. É uma igreja em cada esquina. Se converte um monte de gente. É assim, Deus faz coisas, cai endemoniado em tudo quanto é lugar. Eu lembro quando eu me converti, eu falei para Deus, Deus, eu quero orar por um endemoniado. Até eu falei isso eu vi na Bíblia isso. Eu falei, eu quero tudo isso aqui, quero falar em línguas, quero orar por um endemoniado, eu quero receber revelação. Deus, eu quero tudo isso aqui. Aí já, na primeira semana, já caiu uns endemoniados lá na rua, um mendigo parou, olhou para mim, faz uma oração por mim. Falei, vou orar então, não vou negar uma oração. Quando eu orei, o bicho caiu no chão lá. E eu olhei para o lado, no meio da rua, cheio de gente olhando. Eu falei, Deus, eu vou sair correndo daqui. Eu falei, não posso. Você é covarde, por acaso? Você vai orar, você não pediu? Agora ora por ele aí. Expulsa aí esses bichos todos dele aí. E eu fiquei lá orando, no meio da rua. E eu vi que o nome de Jesus tinha poder. E o demônio saiu. E eu falei, Deus, eu gostei desse negócio. Que legal, esse poder é sobrenatural. E eu não podia ver um mendigo, que eu queria orar pelos mendigos todos. Levava mendigo para casa. Aí eu levei o mendigo para casa, a Claudinha falou, o que é isso? Eu falei, não, ele vai almoçar com a gente. Aceitou Jesus. Aí depois ele falou assim, eu aceitei Jesus e eu acabei de fugir da prisão. Aí a Claudinha olhou para mim assim, eu falei, o que você fez? Eu matei um homem. E a Claudinha já regalou o olho assim. E ele falou, mas eu aceitei Jesus e eu quero voltar para a cadeia, você me leva lá? Eu falei, olha, já te dei almoço. Você já aceitou Jesus, olha quanta coisa boa. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou te levar ali no táxi, eu vou pagar um táxi para você, e você vai até a Frei Caneca, que é no centro do Rio, não existe mais essa prisão lá. Aí você vai, quando a gente foi para a calçada, eu esperando o táxi com ele faz uma oração por mim, eu vou me entregar agora, vou voltar para a cadeia. Ele ajoelhou no chão, todo mundo olhando isso, no meio da rua. E os amigos que eu conhecia, passei, está tudo bem aí? Eu falei, não, está tudo bem. Gente que eu conhecia. Aí eu orei por ele, ele falou, coloquei ele no táxi, e ele foi para lá. Eu falei para o motorista, olha, ele vai para Frei Caneca. Ele saiu de lá e está voltando. Aí o motorista... Sério? Eu falei, sério. Ele aceitou Jesus e está voltando para a prisão. E, meu irmão, mas são tantas experiências. E esse traficante, ele contou o testemunho dele, que ele era um dos traficantes poderosos de uma das comunidades do Rio de Janeiro. E ele foi para a prisão, foi preso. Pegou 5 anos de prisão, mas ele se converteu na cadeia. E ele saiu da cadeia com um coração incendiado. Imagina o cara com o coração incendiado por Jesus,
porque ele se converteu com aqueles livrinhos dos Gideões. Quem conhece os Gideões aí? Aqueles livrinhos? Se converteu com aquilo ali, na cadeia. Novo Testamento. E ele saiu de lá e ele se tornou um pregador da palavra. E ele, no testemunho dele assim, quando ele falou que ele aprontou tanto. Ele falou, mas eu louvo a Deus, eu agradeço ao Senhor, porque eu fui para a prisão. Você já imaginou alguém agradecendo a Deus porque ficou 5 anos preso por causa de tráfico? E ele agradecia a Deus e ele falava, e até me falaram no quartel, como é que você traz um traficante para o quartel para dar testemunho? Aí eu falei, não, ele é ex-traficante. Ele é ex, ele não é mais, e ele já cumpriu a pena dele. Por quê? Porque tem gente que precisa passar por situações assim, para ter a vida transformada. O ideal é que a gente não precisasse isso. O ideal é que a gente ouvisse o amor de Deus. Assim, igual o apóstolo João, aquele mais chegado, que ouviu e já se entregou para Jesus. Morreu velhinho, nunca deu trabalho para Jesus, mas tem os Pedro da vida, que vão dar mais trabalho, né? Que vão negar Jesus, aí vai ganhar umas pauladas, né? Vai ser preso, e vai não sei o quê. Aí tem aqueles que são mais, não precisa passar pela dor, porque precisa ter perdas, para ter que provar ser retirado do poço. Precisa ir para o fundo do poço? Eu creio que não. Mas tem gente que vai passar por isso, independente da tua história, do teu recomeço. O nosso Deus é um Deus de recomeço. E você pode recomeçar, seja a área que for, mas recomece da forma certa. E seja humilde, se arrependa, reconheça seu erro, faça as reparações, produza frutos de arrependimento, seja humilde, confesse para Deus, confesse para a pessoa que precisa ouvir a sua confissão, com quem você precisa fazer a reparação. Provérbios 28, 13 diz, quem esconde os seus pecados não prospera. Diga, não prospera. Quem que não prospera? Quem esconde os pecados. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Amém? Vamos ficar de pé. Onde você precisa recomeçar? Tome a sua decisão hoje. Faça um recomeço. Seja humilde. Faça as reparações. Quer desistir do casamento? Não desista, não. Tente um recomeço. Quer desistir do pai, da mãe, do filho, do irmão, da família? Quer desistir de Deus? Recomece com Deus. Se o seu coração esfriou, recomece. Fala, Senhor, quero recomeçar. Meu coração esfriou contigo. Fiquei distante. Meu coração ficou duro. Você pode recomeçar e falar, Senhor, me perdoa. Eu estou afastado. Eu me desviei. Senhor, eu quero recomeçar contigo. Deus ama recomeço. Vamos louvar o Senhor.